Bom dia. Vou aproveitar o tempo, né? Porque esse é muito corrido, né? E às vezes a gente não tem nem tempo para muita coisa. E o Senhor tem que nos ensinar a multiplicar os tempos, né? Para tudo dar tempo no tempo de Deus. Então vamos lá, vamos aproveitar ciosamente o tempo, como diz a palavra, né? Quando dá, sempre em oração. Quando dá, falando um pouco de Deus. Quando dá, meditando na palavra, meditando nos acontecimentos, meditando toda a criação, na beleza da criação, na beleza da obra de Deus, como Deus age. E muitas das vezes a gente não compreende a Deus porque a gente tenta entender a Deus usando nossos princípios, nossos valores, nosso pensamento. E aí dá tudo errado, né? Diz lá o Senhor: meus pensamentos são tão maiores do que os seus, quanto os céus distam da terra, né? Essa é uma tradução dela. Ela tem uma tradução melhor, mas por enquanto fica essa. Então o vídeo vai sair um pouco tremido e tal, porque eu estou dirigindo no meio do carro. Então a gente tem que um pouco aprender o jeito de Deus pensar. E muitas das vezes como a gente não pode ter, na maioria dos casos, né, um diálogo frontal com Ele, né, só é dado a poucos, muito poucos. Então a gente aprende na observância dos atos dele, do jeito como ele age e reage, né? A gente vai pegando a personalidade de Deus segundo critérios que a gente vai vendo na própria palavra. Por isso que ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, é importante para você entender um pouco da gente mesmo, né? Como nós somos feitos, como nós agimos e reagimos. Ali tem história de mais ou menos 5.700 anos, né? Vai até Jesus, vai dar uns 2.000, quase 3.000 anos, né? De palavras, relacionamento, histórias contadas. Para quê? Para que nos sirvam de exemplos, a gente saber como que Deus age, como Deus reage, como Deus é. Mas isso ainda assim é uma figura distante. A gente só vai entender Deus na hora que a gente tem uma coisa que ele chama de intimidade. Isso, muitas das vezes eu já tenho intimidade. Na palavra da manhã fala assim: não, você está longe ainda. Eu gosto de Deus que ele é muito na lata, não tem vírgula com ele. Você ainda está muito longe do meu plano. Eu falei: meu Senhor, tá bom, eu sei, né? Eu sou apenas uma pedra, uma pedra falante, mas estamos aqui, Senhor. Então a gente vai agindo isso. Na Semana Santa teve um pensamento, né, que eu estava lendo, e foi uma reflexão que eu achei muito legal. Que, né, eu fiz um vídeo até sobre quando Jesus morre, ele vai para a mansão dos mortos, né? Ele não vai aos infernos. Tem gente que acha que ele foi aos infernos. Não. Por que ele não foi aos infernos? Porque no inferno a alma já está condenada, e o plano de Deus é sempre plano de salvação. Então aquele que já está condenado, não por Deus, não tem jeito. Para a eternidade não tem jeito. Morreu, passou pelo julgamento, está condenado, acabou, já era, perdeu, inferno pela eternidade. Mas Deus é misericordioso. E te deu toda a tua vida para que você agisse em misericórdia o tempo inteiro, para que você, sendo uma pessoa ruim que nem você
não te tratasse segundo a tua ruindade, ainda te desse a graça para a tua salvação, para você reagir, e te deu a graça para você se converter, e te deu a graça para você se aprofundar, e te deu a graça para você chegar na santidade. Quantas dessas graças você aproveitou, eu não sei. Tudo bem, se ainda tem tempo pela frente, então aproveita a graça que está te sendo ofertada para que você chegue no plano de Deus, né? Só entra, eu vou dar um spoiler aqui, só entra na casa de Deus quem estiver em santidade. Acabou. Só fica na presença de Deus os seus santos. Acabou. Não existe, né? Ah, mas eu não sou santo. Você tem a tua vida inteira para se converter, para mudar, e para chegar no final da tua vida você está em santidade com Ele, né? Um com Ele, como ele gosta de falar. Você é um comigo, né? Então Ele pede isso para você, né? Mas Deus, no Antigo Testamento, como as pessoas não tinham essa graça toda que a gente tem nos dias de hoje, Ele também não poderia ser injusto. Então existia aquilo que era a mansão dos mortos, que aqueles que eram do povo dele, aqueles que se convertessem, aqueles que seguissem a Deus, mas não chegassem à santidade, não tinham ainda a graça do perdão de tudo que nos foi dada por Jesus, né, na cruz, a salvação, né? Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos a chance de ir para o céu. Senão, como diz na palavra, né? Eu morri por muitos. Ele deu a sua vida por muitos, não foi por todos. Ah, mas tem sempre alguém aqui que vai me criticar. Muito bem, continue assim. E que vai falar assim: ah, mas na missa a gente fala que Jesus deu a vida por todos. Já vou dar outro spoiler. É uma tradução errada da palavra do missal romano em latim, que não é isso que em latim está escrito, né? Em latim, se você for pegar lá, você vai ver que está escrito que ele morreu por muitos. Uma tradução muito ordinária de quem fez e trouxe para português com alguns erros, não é um só. Isso foram propositais, dias de passagem. Ah, como é que você diz isso? Porque eu conheço a pessoa que fez, né? É a próxima a mim, bem mais velho, e ele conta rindo essa desgraça. Coitado, tá no inferno, se duvidar. Continua. Então, o que vai acontecendo é que Deus nos dá essa chance, dessa graça de ser salvo, ser um desses muitos que serão salvos, né? E Deus pede isso, Deus quer isto, Deus nos chama para isso. Mas tem uma coisa que eu gostei muito de saber, que eu não sabia, né? O caminho de Deus é um caminho o tempo inteiro de revelação, não tem jeito. Nosso Deus é assim, Ele vai contando, na medida que você vai caminhando, Ele vai contando mais detalhes do como é que Ele é, né? E aí você vai entendendo como é que é a cabeça dele e a sua personalidade. E aí, nesse conhecimento que Deus me deu na Páscoa, foi o seguinte: quando Jesus morre, Ele vai para a mansão dos mortos, no mesmo instante, né? Ele passa lá cerca de 3 dias, né? Na mansão dos mortos, o que ele vai fazer lá? Ele vai levar a pregação da salvação. Assim como ele fez quando estava em Israel, ele continua pregando a salvação para as pessoas aderindo a ele, ao seu plano de salvação, ao plano de salvação do Pai. Elas têm a chance da salvação. Então ele vai para a mansão dos mortos, para aqueles que são do povo de Deus, para aqueles que tinham a promessa de Deus de salvação, mas não tinham condição de chegar lá. Mas Deus não se esquece deles. Isso é a primeira coisa fantástica. Deus não se esqueceu de nenhum deles, né? E se cumpre uma palavra de Deus, aquele que está morto viverá, né? Ah, mas ele não voltou à vida aqui na terra. Aqui não é o plano final. O plano final é a casa de Deus, né? É o Pai é o plano final. Então, ele cumpre esta palavra, essa promessa de Deus, que as pessoas vão ser salvas e voltarão para a vida eterna.
Então ele leva eles todos para lá. Mas ele não, lá tinham milhões de pessoas. E ele faz isso em 3 dias terrenos, né? Ou seja, uma primeira coisa que você vai descobrir que quando se morre, o tempo, a expressão de tempo que nós temos é totalmente diferente do tempo fora da vida terrena. O tempo é outro, tanto que Jesus vai para lá e leva todos que estão na mansão dos mortos. Mas aí, aí que eu acho o mais legal, não foi nem isso, mas isso já é legal, né? Que Deus cumpra a promessa com todos aqueles que foram justos, mas não tinham condição de ser santos e salvos e indo para a casa do Pai. Ali ele levou todos aqueles que vieram antes do tempo de Jesus e foram do povo de Deus. Então a primeira coisa é isso. Mas ele fez uma coisa muito interessante, que eu só aprendi isso agora na Páscoa. E tinha aqueles milhões de pessoas lá, ele passou por todos eles e foi até lá no fundo da mansão dos mortos. E ele foi buscar o seu primeiro. Ele foi buscar Adão. O primeiro com quem ele foi falar foi Adão. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. E nunca ia pensar nisso. A gente nem sabe o que aconteceu com Adão, né? E aí eu fui lá e aprendi sobre isso, que a primeira que ele foi salvar foi Adão, porque foi o primeiro homem que ele fez, foi também o primeiro a fazer a grande besteira, né, o pecado original, mas ele não se esqueceu das promessas iniciais a Adão, né? Adão foi o homem que mais perdeu, então, o seu pecado mesmo, mas foi mais que perdeu. Adão era eterno. Adão foi feito para não morrer. E fruto do pecado vem a morte e ele morre por causa disso. Então é fantástico isso. E ele vai, apesar do erro todo de Adão, que influenciou tudo, a plano de salvação de Deus, que estragou tudo, que fez uma mixórdia horrorosa, ele não guardou nenhum momento rancor de Adão, nem ódio de Adão, né? Nada disso de Adão. Muito pelo contrário, ele sempre nutriu por Adão um grande amor. Mas Deus é justo, ele não podia levar para o céu enquanto aquela pessoa não tivesse sido justificada por algo que tivesse realmente valor de justificação perante aquele que é Deus Todo-Poderoso. Aí você para e pensa, o que pode ser para Deus Todo-Poderoso algo realmente sensível, algo que tenha valor, senão o próprio Deus. Então a gente vai entender o sacrifício de cruz de Cristo por todos nós, como Deus se deu para Deus para a salvação de toda essa obra e criação de Deus, nós os seres humanos, né? Então só assim você entende. Mas o legal é que ele vai até Adão, ele vai de Adão e começa de Adão para cá a conversar, a explicar o plano de salvação, a trazer cada um deles para o Pai, né? Eu achei isso fantástico, porque eu nunca pensei no Adão. Deus lembrou do primeiro a fazer besteira. Ou seja, Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa ninguém que ele prometeu a salvação para trás. Se ele promete, pode demorar, como foi o caso, né? Mas ele não deixou ninguém para trás. Se Deus agiu assim com Adão, que cá entre nós fez muita besteira, vamos falar uma palavra mais grossa, imagina com a gente. Então isso dá em nós uma esperança fantástica. Eu posso também eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim, né? Não, quem se acha muito santo, né? Coitado, está se enganando. Mas a gente sabendo o que é, e Deus faz uma coisa dessa, que vai atrás até de Adão para salvá-lo. Isso dá uma esperança na gente. Não, pensa no seu caso, se não dá essa esperança, caramba, meu Deus prometeu também para mim a salvação. Deus também prometeu para mim que eu vou para a casa dele. Deus prometeu que me quer lá. Então eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo, assim como fez com Adão, para mim chegar lá. E basta que eu coopere, eu não atrapalhe. Gente,
o que mais a gente faz é atrapalhar Deus e o plano dele. Vamos parar de atrapalhar. Essa talvez seja uma grande coisa desse vídeo. Vamos parar de atrapalhar e vamos tentar colaborar com o plano de salvação meu e de todos os que estão próximos a mim e os que vieram depois, né? Depois Deus usa. Isso eu aprendi também. Todos aqueles que foram santos diante de Deus, eles podem ter morrido, mas a sua ação no mundo nunca para, né? Porque Deus continua agindo por eles na criação. É uma coisa que só entende quem vive em Deus, né? E Deus quer que a gente aconteça conosco da mesma forma. Então você também é chamado a isso, e Deus vai te buscar, nem que seja lá no mais profundo, né, de onde você estiver, e Deus vai fazer cumprir toda a sua promessa para você. Nosso Deus, né, o Pai de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel. Entenda essa palavra. Ele vai executar todo o plano dele, todo. Não interessa como, mas vai. Isso, para nós, é um motivo de grande alegria, porque nos dá muita esperança, porque vai acontecer conosco também. Ok? Então, fica esta palavra de esperança. Deus vai fazer de você um santo. Não interessa como, mas vai fazer. Só basta você aceitar as graças de Deus e cooperar com Ele. O resto é obra de Deus. Glória a Ti, Senhor.